Bom, chegou o momento da gente entrar numa outra matriz de racionalidade, essa defendida por Platão. Por que Platão é importante para nós? Simplesmente porque ele começou a estabelecer uma matriz de racionalidade em que se casam os objetos com a ideia dos objetos. Eu simplesmente gostaria de trazer de novo uma ideia aproximada do que Giovanni Reale, que é um dos professores, como se falou, de grande expressão na Europa, que fala que todas as singularidades integradas no gênero, com singularidades idênticas, é que permitem se afirmar o que são as coisas. Nessa justificação filosófica, os platônicos consideraram a forma como um núcleo de inteligibilidade autônoma, independente, que gera as singularidades do plano existencial. Vamos dizer o seguinte, vamos pensar numa semente qualquer. Ela tem o germe que se transforma em árvore. Então, essa ideia de que existe num plano uma situação que gera situações singulares é uma questão levantada por Platão. Então, nessa situação, então, a forma é esse núcleo de inteligibilidade, a geração da realidade explicitada nos diálogos, notadamente por Timeu, o que descreve uma figura mitológica, o demiurgo, que como uma entidade espiritual constitui o existencial universal a partir das formas conferidas pelo cosmos. O que caracteriza essa geração natural do cosmos, denominada de segunda navegação, é que a forma não se integra nas coisas. Tem que fazer ficando suspensa, e as realidades se formam como cópias a partir do núcleo de inteligibilidade metaempírico. Então a forma seria uma espécie de figura, de estrutura, de energia que está além da empiricidade, além dos fatos, dos eventos. Nesse sentido, Giovanni Reale afirma, efetivamente é depois da segunda navegação platônica, e só depois dela, que se pode falar em corpóreo e incorpóreo, de sensível e suprassensível, de empírico e metaempírico. Essa parte é importante exatamente porque surgiu nessa época dizendo o seguinte, que existe a essência que está presente em cada singularidade que forma um gênero. Então voltamos à semente. Nós temos 1 quilo de sementes e nessas sementes estão presentes a estrutura que vai gerar plantas de um gênero diferente, mas cada planta é uma planta. E Platão dizia o seguinte, existe essa meta-empiricidade que gera, na realidade, as coisas singulares. Mas ele também já afirmava que os singulares totais de uma determinada espécie formam um gênero. E é neste gênero que está a essência, a forma. A gente podia até falar de paradigmas de conformação. E eu, no trabalho, no livro, eu chamo isso de metaempírico. Aí nós temos que fazer uma diferença entre metaempírico e metafísico. O metaempírico quer dizer uma estrutura organizacional sistematicamente estabelecida que é conhecida. Eu posso afirmar que ela existe. Eu posso examinar qualquer tipo de tecido humano e determinar o DNA. O DNA é a situação metaempírica. É a essência de uma pessoa. Agora, eu falo de metafísica, eu estou estabelecendo
uma ideia que eu ainda não comprovei. Então, essa é a diferença de metaempírico e metafísico. Porque esse metafísico, na realidade, está além do metaempírico. A empiricidade, ela pertence ao evento, ela pertence à realidade. Só que ela vai além, ela é a conformadora da unidade entre os elementos que compõem uma espécie. Então, essa é uma situação relativamente importante. Essa situação se verifica, então, de uma outra forma. Se as ideias se contrapõem às coisas empíricas, como o inteligível ao sensível, o ser ao vir a ser, o incorpóreo ao corpóreo, o imóvel ao móvel, o absoluto ao relativo, a unidade à multiplicidade, é claro que elas representam uma dimensão diversa da realidade, um plano novo e superior à mesma realidade. Sobre a existência dos dois diferentes planos do ser, Platão é muito explícito, como lemos em algumas passagens acima da realidade, e como ela reitera solenemente ainda o Timeu, numa bela passagem que vale a pena ler. Se assim é necessário admitir que há uma forma de realidade que sempre é da mesma maneira, que não nasce nem perece, que não recebe em si algo vindo de fora, nem ela mesma passa por outra coisa invisível, nem podendo ser captada por outro sentido. É por isso, foi essa realidade que coube a inteligência contemplar. O que quer dizer isso? Platão vai além das coisas buscando aquela situação que é estabelecida num espaço além da coisa, mas está dentro da coisa. Vamos pensar o seguinte, no motor, o que está além do motor é seu sistema de funcionamento. Seu sistema de funcionamento está articulado dentro do motor e ele é posto dentro de um esquema que permite que se faça motores iguais. O que se pensa a partir disso? Platão é metafísico? Não. Ele parte da ciência dos pré-socráticos para fazer essa segunda navegação. Ele diz, vamos sair dos fatos, dos elementos tangíveis e vamos estabelecer uma meta-empiricidade, além da empiricidade, coisa que a gente vai verificar em todas as situações de elementos similares. O homem, os animais. Esta meta-empiricidade, que está num plano de ideias, mas é uma conjugação de elementos de um sistema que formam a realidade, é que estão presentes na ideia de Platão. Então, dentro dessa limitação que a gente tem para examinar isso, a gente quer pôr esse núcleo. Porque daqui para frente nós vamos ver, Platão foi adotada a partir de 300, 400 depois de Cristo, como filosofia que orienta a religião, que orienta o cristianismo. O cristianismo buscou em Platão a sua base filosófica. Isso não é heresia. Isso é fato afirmado e a verificação disso a gente vai ver nas próximas lições. Então, qual é o contraponto que a gente busca com Platão? Aristóteles dizia o seguinte, nós não vamos sair da ideia que vai, como cópia, fornecer a singularidade. Vamos sair da singularidade e vamos verificar o que está além dessa singularidade. Na realidade, se nós compararmos aquilo que diz Platão e Aristóteles num núcleo de inteligibilidade ou numa matriz de racionalidade, nós verificamos que ali já está presente o círculo hermenêutico a que se refere Heidegger. Eu tenho um círculo, uma circularidade. Se eu saio da singularidade, eu tenho que ir para o conceito, para essa meta-empiricidade, para essa forma, para essa essência. E de lá partir
numa situação circular e chegar novamente à realidade. E aí nós não moldamos a realidade segundo o conceito que está lá em cima. Nós moldamos o conceito a partir da realidade. Porque a realidade é que dá os limites do conceito. O que todo mundo pensa em Platão é que ele tem uma metodologia metafísica. Não é. Não é imaginário. Aquilo é ciência pura. Só que a escolástica cristã e também a escolástica dos árabes tomou essa situação como base da sua religião. Nós vamos ver daqui para frente exatamente as discussões religiosas, que eram religiosas e científicas. A ciência estava a cabresto da religiosidade. Tanto assim que os grandes mestres não se arriscavam a dizer alguma coisa mais específica sobre a criação do mundo. A pergunta era, o mundo sempre existiu ou o mundo foi criado por Deus? Se a gente adota Aristóteles, o mundo sempre existiu. Se a gente adota a posição de Platão, foi criado por Deus. Só que isso podia implicar numa pena de morte de um cientista. Ele servia a um senhor que dizia, olha, o mundo foi criado por Deus. Ótimo. Aí aquele morria e era substituído, o sucessor pensava diferente. A sua base de sustentação passava a ser de Aristóteles e não mais de Platão. E muitas vezes, por isso, muitos cientistas foram desconsiderados, alguns foram impostos sua decisão e outros foram simplesmente postos na fogueira. Então, esta parte é importante porque ela circulava dentro do conceito de estruturação de ideias e, por isso, evolução do pensamento, até hoje. Então, a gente simplesmente, podendo verificar esses núcleos de pensamento de Aristóteles, que estão presentes dentro da nossa filosofia, da nossa ciência, se a evolução delas, elas simplesmente eram adaptadas às situações, ao pensamento da época. Nós temos que ver o seguinte, que Aristóteles, ele foi muito combatido pela escolástica cristã, porque ele afirmava situações dizendo que a evolução das coisas era natural, enquanto que a religiosidade dizia, não, isso é criação de Deus. Essa criação de Deus não pode ser negada. Por isso é que as obras de Aristóteles desapareceram essencialmente no território comandado pelos romanos. Porque os romanos, numa determinada situação, elegeram a religião católica, a partir de Constantino, como religião do Estado, porque ela servia ao Estado, porque o Estado, ele simplesmente, ele tinha uma forma de pensar trazida da invasão da Grécia. Então, o que a gente tem que ver hoje, esse emaranhado de evolução do pensamento. O que eu gostaria de propor aqui seria o seguinte, por que Aristóteles era combatido pela escolástica cristã? As obras de Aristóteles desapareceram do território romano. Elas foram preservadas pelos árabes e alguns livros de Aristóteles, salvos, apareceram na escola de Fez. Jordânia tem uma capital religiosa, que é Fez, onde existe a primeira universidade criada no mundo. É Fez. Hoje ela existe. Eu visitei, tive a honra de visitar essa universidade, que hoje se dedica à educação de crianças jovens e
universitários, vamos dizer, de uma primeira geração. Ali foram guardadas as cópias dos manuscritos de Aristóteles, e esses manuscritos passaram a ser fundamentais para a religião muçulmana. Nós temos dois grandes mestres discutindo a religião muçulmana e a religião provinda da Cabala, que adotam Aristóteles como base fundamental da sua doutrina. Nós vamos ver Averroes, que é o mestre dos mestres, que encaminhou o islamismo para a sua direção filosófica, lá para o ano de 1100, 1200, e estabeleceu as bases fundamentais de uma recondução da escolástica cristã em Chartres, no sentido de busca de uma ciência fundada na matemática, na física, na astronomia, em detrimento ou em harmonia com a religião, que mais tarde se afastaram na escola da França e também em Oxford. Mas nós vamos chegar lá nessas questões. É só para dizer que a contraposição de Platão e de Aristóteles, ela é fundamental para a gente reconhecer em determinado momento qual foi a matriz de racionalidade predominante dentro da história, essencialmente da Idade Média.